Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Deus. Eu quero meditar uma palavra aqui para vocês a lembrar que Jesus é o meu Salvador e é o seu também, tá? Eu queria meditar uma palavra. Olha, meu irmão, você que está dentro da casa de oração, que está com um governador, você tem que lembrar da simplicidade de Jesus. Você tem que lembrar da simplicidade de Jesus e mudar o seu procedimento com os seus irmãos. Porque se você esquecer dos seus irmãos e você morar nos apartamentos luxuosos, andar sempre de avião e seus irmãos andando de pé, e sem uma casa para morar, sem o que de comer para ele comer, e você comendo filé mignon, daquelas carne mais importante que existe, o seu irmão devendo nos mercados, sendo hipotecado, ter os cartãozinhos deles, e você não ajudar e receber eles só como ovelha para pagar o dízimo na igreja, você vai ser condenado no dia que você morrer. Abre seus olhos, meu amado. Abre seus olhos. Deus não tem doutor para salvação, não. Ninguém. Lembra que Saulo era um doutor em Israel e ele era um homem religioso e um cara muito ativo. Ele era da preferência do sacerdote. Fala que ele era o cara mais animado dos meninos que o sacerdote ensinou. Tudo que eles queriam, ele resolvia. E ele pôs a perseguir os cristãos de Deus naquela época. Eu lembro o que Deus fez com ele. Lembro o que Deus fez com aquele cara. Ele só foi doutor enquanto Jesus não pôs a mão contra ele. Compreendeu? Está lembrado? Você está lembrado que quando ele foi para Damasco, ali para poder perseguir os servos de Deus, que raiou aquela luz resplandecente, que era muito mais numerosos os raios de fortaleza do que do solo, que a soldadesa tudo apasmaram, caíram todo mundo por terra ali, e aquele homem ficou cego na hora. O que Jesus falou para ele? É duro para ti, Saulo. Saulo, por que me persigais? Hein, Saulo, por que me persigais? Duro para ti, hein? Por que me persigais? Quem é que está falando, Senhor? Sou eu, Jesus de Nazaré. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai para Damasco, eu te direi o que eu falar ali para você. Preste atenção no que Jesus fez com aquele homem. Lembre que quando aquele homem levantou, ele estava cego. Ele não levantou, a soldadeza que teve que carregar ele nos braços, que ele desmaiou. De tanto castigo que Deus castigou ele, fala que das vistas daquele homem saiu uma espécie de escama de peixe, de tanto pecado que tinha nas vistas dele, e ele era doutor formado em Israel, na religião de Deus. Ele era doutor. Ele pensaria que, porque ele tinha formação, ele ia receber a glória de Deus. Não. Para ele receber a glória, Deus teve que pôr ele cego. Depois o cego ele teve que arrepender e nem voltar na pátria dele lá. Ele não voltou mais, de tanto medo que ele ficou. Aquele homem fala que ele não usou nenhuma riqueza dele. Ele saiu para o deserto daquele dia em diante ali de Damasco, que eu fui batizado. Presta atenção, meu amado. E ele era doutor em Israel, e era o doutor mais inteligente que tinha ali. Era o doutor da igreja, da casa de oração. E Jesus, quando ele errou com Jesus, Jesus pôs ele cego e apontou o dedo nele. Falou, vai para lá que eu falo com você. Se ele não arrepende, eu tinha ido para o inferno. Ele não foi para o inferno por conta que ele se arrependeu. Amém? Então, fica firme. Abre teus olhos. Você, cantor, que está cantando, muitas vezes você mostra uma granduria e Jesus não agrada. Muitas vezes você é um escolhido de Deus, meu amado. Você é um escolhido de Deus, entendeu? Que Deus te ama de dentro do coração dele. Mas quando você mostra granduria com teus irmãos, você rejeita o mais pequeno, o mais pobre perto de você. Você sente orgulho de qualquer coisa, Deus agita com você. Quando ele fere a pessoa pensa, olha para um lado e para o outro, o que foi que eu fui ferido? Será o que foi? Será o que foi? Sabe o que foi? Seu orgulho. Muitas vezes você sentiu orgulho do teu irmão e Jesus sentiu raiva de você. Lembra que o rei Herodes, quando ele estava passeando naquele passeio do palácio dele, falando assim, eis a grande cidade, a grande Babilônia, tudo foi construído pelo meu poder. Lembra que Deus agitou com aquele homem porque ele falou que ele tinha poder. E pôs os bichos para comer ele na hora, na presença de toda a multidão. Preste atenção. Foi na hora, o bicho comeu ele, foi na hora. Fala que ele foi destruído de bicho, o Herodes. Por quê? Por causa do orgulho.
Por causa da granduria dele, que ele sentiu que ele tinha poder, ele não sentiu que ele era um pecador. No momento que você sente orgulho, sente granduria, você está assim como se você fosse um poderoso. E não tem nenhum homem aqui na terra que tem poder. Esse negócio de ficar falando em línguas importantes aí, para Deus não vale nada. Isso aí não edifica nada para Deus, meus amados. Se você falar bem, se você falar no português completo, falar em hebraico, em aramaico, em latim, em romano, em grego, isso aí para Deus não vale nada. O que vale você para Deus é a sua simplicidade, é a sua minoria. Você não fazer distinção de pessoas, nem de grande, nem de pequeno. E nem ter orgulho de entrar em qualquer lugar. Porque às vezes você é um amado de Deus. Porque você está dando para sentir orgulho, Satanás está te roubando. Deus fere a pessoa para poder, em vez de ser condenado com o mundo, ele é ferido com a coisa de morte. Para poder ele voltar para Deus, para poder Jesus não entregar para Satanás. Tá bom, meu amado? Você que está sentindo orgulho, granduria, bate seu joelho por terra. Você tem que acolher os fracos, os pequenininhos. Os que são mais de Deus são os mais simples, os mais pequenos. São os conchos, os aleijados, os cegos, os leprosos, as pessoas deficientes, esses que têm a salvação mais garantida de que nós que caminhamos e andamos e pensamos que enxergamos, mas nós somos cegos. Nós não passamos como Bartimeu, como fosse Bartimeu. Nós enxerga aqui, mas é só o que não presta. Porque se nós enxergássemos o que era bom, nós não sentíamos orgulho dos nossos irmãos. Quer dizer que nós não enxerga. Porque se nós enxergássemos, nós não teríamos orgulho dos nossos irmãos. Nós não teríamos granduria. A lembrar que nós somos um pecador, como o aleijado. Glória, glória. Receba aí, renova, mostra um renovo para Deus. Ninguém que não renascer de novo não entra no reino de Deus. Porque nós somos cantor ou somos pregador, não é que estamos com a salvação nas mãos, não, que o apóstolo Paulo diz que pregar o evangelho não é sinal de salvação. É obrigação do homem e da mulher. Cantar louvor é obrigação do homem imitar os anjos de Deus. Não é que é uma coisa de uma sabedoria que nós temos por conta própria, é uma sabedoria que Deus nos dá. Mas a sabedoria de Deus, para conservar o nosso corpo, precisamos de ser simples, precisamos de não ter orgulho dos nossos irmãos, precisamos de ser uma pessoa que recebemos até o aleijado ou o leproso verão nós. Se for preciso até nós abraçar ele, nós temos que abraçar. Ah, mas eu vou pegar a doença. Pega não. Pega a doença não. Pega a doença não. A minha mulher, que eu era casado com ela pegou o coronavírus na época do coronavírus. A povo, cuidado, põe máscara. Eu vou pôr máscara não. Quem zelou dela até na última hora foi eu. Zelei e não pegou coronavírus em mim. Por quê? Porque eu não tenho orgulho no meu coração, no meu espírito. Eu não tenho granduria, eu não me acho maior do que ninguém. Deus me dá uma sabedoria tremenda de fazer todas as coisas aqui da terra, que eu não se engrandeço. Preste atenção, que eu dou um exemplo para vocês. Deus me deu uma sabedoria de eu ser tocador de toda a qualidade de instrumento, só de sopro que não. Mas todo instrumento de guitarra, teclado, acordeon, violão, viola de 12 cordas, cavaquinho, todo instrumento, bateria, baixo, entendeu? Tudo eu toco, por inteligência espiritual. Nunca um professor me ensinasse. E eu não perco para professor nenhum, compreendeu? Deus me deu toda a sabedoria, e ainda também Deus me deu a sabedoria de eu gravar CD, ainda. Usar o estúdio de gravar CD, que eu nunca pensava na minha vida, compreendeu? Mas eu não tenho orgulho, eu tenho eu como pequeno. Que tudo isso foi Deus quem me deu. E tudo que Deus me deu, eu tenho que usar com simplicidade, eu tenho que usar com misericórdia, eu tenho que usar com minoria, não com granduria. Glória, glória. Receba aí. E eu não levo nada disso em conta, que é sabedoria minha, é uma sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, não posso usar a granduria nela. A sabedoria de Deus, quando eu te dá uma sabedoria para você ser cantor de Deus, para você compositar, para você tocar, para você fazer, para você pregar, você não pode usar ela com granduria. Porque se você usar com granduria, Deus te fere. Sabe por quê? Para você não ser condenado com o mundo. Porque em vez de ele condenar aquela pessoa entregando para Satanás, ele fere ele. Ele fere ele para poder ele entrar lá no céu junto com ele. Porque com a granduria ninguém entra lá nos céus. Agora, você aí, doutor, da religião aí, ó, que está com granduria aí,
só recebe a pessoa que está de gravata, só a pessoa que tem documento dentro da casa de oração aí. Se você não baixar o seu facho, viu? O dia que você topar com Jesus, ele vai te expulsar da presença dele. Porque você conhece o evangelho, está deixando Satanás trair você com a granduria. Ah, não, mas um colega meu ali é doutor também. Tem nada a ver com doutor com salvação. Não. Porque se tivesse a ver doutor com salvação, Jesus não tinha posto o doutor Saulo cego e também não tinha falado para Nicodemo para ele renascer de novo, que era o doutor príncipe Israel. Glória, glória. Lembra dessas palavras aí, diminui. E quando o irmão seu for mostrar granduria, você fala para ele, se você continuar com sua granduria, meu amado, você vai ficar no pó da terra junto com as trevas, não com a veste branca. Por quê? É porque você está confiando na doutorania, não confiando no poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, ele não tem granduria. Ele é simples, ele é humilde, ele é misericordioso, ele tem temperança nele. Nele não tem arrogância. Glória, glória. Receba aí, meu amado. Em nome de Jesus. Está